Olá, sejam bem-vindos ao MindPad Dr. Otávio Franco. Hoje iremos começar uma aula muito importante quando o assunto é condução de paciente grave em UTI pediátrica. Iremos falar sobre os distúrbios hidroeletrolíticos em pediatria. São assuntos extensos, são assuntos densos, por isso iremos dividir em duas grandes aulas. Primeiro falarei do potássio, logo em seguida falarei do sódio. E se for pertinente, lançamos uma aula bônus falando um pouquinho sobre o cálcio e o magnésio. Tudo bem? Combinado? Já quero aproveitar logo aqui no início do vídeo, curte essa nossa aula. Se você não assistiu às aulas anteriores, se inscreve no canal para sempre receber as notificações com relação à postagem de aulas aqui. Comente, deixe seu comentário, mande para um amigo, nos indique e vamos construir aí um grande conjunto de uma comunidade de pessoas para ensino em pediatria, ok? Então vamos dar início então a essa aula. A gente vai falar um pouquinho então hoje sobre os distúrbios do potássio, como a gente comentou no início. A gente sabe que o potássio é o principal cátion do meio intracelular, corresponde aí 98% das cargas positivas dentro da nossa célula, certo? Ele então atua muito diretamente a osmolaridade do espaço intracelular, tá bom? Ele faz parte da transmissão neural, então ele atua no potencial de repouso da membrana, principalmente quando a gente fala de membrana miocárdica, né? Então, porque ele gera o potencial de ação cardíaco, ok? E a nossa via de excreção, predominantemente, em torno de 90%, é pela via de excreção renal, ok? Falando um pouco mais das causas que a gente vai ter dos distúrbios do potássio, a gente pode dividir em três grandes grupos, onde a gente vai ter a ingesta de potássio inadequada, tá? Os distúrbios de troca transcelular do potássio, então algo que acontece na membrana celular, seja de hiperestímulo ou seja de hipoestímulo de determinados canais, que a gente vai ter a mudança desse potássio, tá bom? Ou problemas na excreção do potássio, algo a nível renal principalmente, né, que a gente vai ter aí um aumento da excreção ou uma excreção inadequada, ok? Falando um pouquinho de cada uma separada dessas causas gerais, a gente pensando em ingestão de potássio alterado, a gente tem que lembrar da desnutrição crônica, então hoje, graças a Deus, um pouco menor no contexto atual mundial, né? Mas a gente tem que lembrar nas doenças desabsortivas, né? Doenças onde a gente tem algum problema de absorção de micronutrientes, macronutrientes, e isso vai gerar aí uma desnutrição no nosso paciente, principalmente falando em pediatria, tá bom? Uma outra causa que a gente tem seria os distúrbios da troca transcelular do potássio, né? E aí eu trago para vocês um esquema da nossa membrana celular, onde a gente vai ter a presença da famosa sódio-potássio ATPase, essa bomba muito conhecida e muito importante para a regulação iônica no nosso corpo, né? Então a gente sabe que medicações, o próprio equilíbrio ácido orgânico, a tonicidade sérica que a gente tem no nosso sangue vai depender muito da alteração nessa bomba. Então por isso que ela está muito relacionada aos distúrbios de troca transcelular de potássio. Então a gente sempre tem que entender um pouquinho mais com relação a esta bomba, tá? Falando um pouco mais dessa troca, né, como eu falei, a questão de medicações, a gente sabe que, por exemplo, a insulina, catecolamina, beta-2-adrenérgico, os inibidores de fosfodiesterase, tudo isso vai fazer com que a gente tenha um aumento do estímulo da função dessa bomba, tá bom? E isso vai fazer com que eu desloque o potássio do meio para o meio intracelular, né? Isso faz com que, então, a gente tenha uma redução do potássio. Então, eu vou pegar meu potássio que está no sangue, certo? E transportá-lo para dentro da minha membrana com esses hiperestímulos, né? Isso faz com que o meu potássio sérico diminua, tá bom? O contrário acontece quando a gente tem, por exemplo, o beta-bloqueador, os usos de digitálicos, ou até mesmo a falta de insulina, onde essa bomba de sódio-potássio ATPase, ela tem uma redução diminuída, né? E isso vai fazer com que meu potássio não entre para a célula quando a gente precisa ter um equilíbrio do potencial iônico, né, do nosso organismo. E isso faz com que a gente tenha um aumento de potássio. Combinado? Agora, eu falei para vocês num slide anterior que quando a gente tem desequilíbrios, né, orgânicos, ácido básico, ele interfere muito nessa entrada e saída de potássio das nossas células, tá bom? E eu queria só dar um adendo aqui para vocês, porque alterações no pH em torno aí de 0,1
de alteração no nosso pH vai fazer com que o nosso potássio sérico gire em torno a variação a cada 0,1 a cada 0,4 max por litro, tá bom? Então a gente tem uma variação muito grande. Então o que acontece? Quando a gente tem um quadro clínico onde o nosso paciente cursa, por exemplo, com acidemia, tá bom? A gente vai ter um aumento dos íons hidrogênios no meio extracelular e ele vai migrar, né? Para a gente tentar, como o nosso corpo é perfeito, a gente precisa tentar neutralizar as cargas. A gente trabalha aí sempre com cargas mais semelhantes, tanto do intra quanto do extra. Para com que isso melhore, a gente vai jogar H+ para dentro da célula, né? Só que eu estou jogando carga positiva para dentro da célula e eu vou ter que neutralizar isso de alguma maneira. O que eu faço? Jogo potássio para o meio externo, tá bom? Então a gente tem a saída do potássio para o meio extracelular e eu vou ter então um aumento no meu potássio no sangue, ok? Então as acidemias, elas são muito relacionadas ao aumento de potássio. O contrário acontece quando a gente fala das alcalemias, né? Onde a gente vai ter uma redução do meu hidrogênio no meio extracelular, e isso vai fazer com que aumente, então, o influxo de hidrogênio para fora da célula para tentar neutralizar meu pH, né? E isso faz com que entre potássio para dentro da célula para a gente compensar essas cargas positivas que está saindo de um lado para o outro, tá bom? Então, sim, quando eu tenho alteração de pH, geralmente a cada 0,1 em nível de pH, a gente tem alteração de 0,4 max por litro de potássio, seja para mais ou seja para menos. Isso é muito importante a gente lembrar na hora da condução do nosso paciente, ok? Porque a gente sempre tem que buscar, quando a gente vai pensar em tratamento, em resolver a causa. Às vezes a gente tem que buscar, então, o que está levando à acidemia, o que está levando à alcalemia. Combinado? Outro problema que a gente tem, que a gente já citou dos problemas gerais, são os problemas na via de excreção do potássio, né? Onde a gente vai pensar a nível renal, já que 90% da nossa excreção do potássio é a nível renal. E aí a gente tem que pensar, claro, nela, né? Na aldosterona, que faz parte ali do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e é ela que tem muita relação com essa jogada de potássio para o meio externo, porque a gente sabe que lá no túbulo contorcido distal, a gente vai ter a ação da aldosterona e ela vai fazer com que reabsorve água, reabsorve sódio e a gente vai ter uma excreção de potássio para a nossa urina. Então, qualquer medicação que age nesse local, qualquer patologia que mexe com a aldosterona, tá bom? Qualquer tubulopatia que age nesse local do túbulo contorcido distal, a gente sabe que vai cursar com distúrbio de potássio, tá bom? Isso vai nos ajudar aí a raciocinar, a tentar entender o porquê que o nosso paciente está tendo aquilo, ok? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cada distúrbio específico do potássio. Começando pela hipopotassemia, que a gente define quando tem um potássio sérico menor que 3,5, tá bom? É considerado grave nos menores que 2,5 mEq por litro, tá bom? E aí quando a gente pensa nas causas de hipopotassemia, a gente tem causas específicas, né? Dentro daquelas gerais, eu vou só relembrar aqui o que a gente já conversou, tá bom? Então a gente tem a diminuição de ingestão, seja nas dietas, seja nas síndromes má absortivas, tá? A gente tem a troca celular, então a gente, quando a gente tem estados de alcalemia, a gente vai ter o que a gente conversou agora há pouco, o aumento de insulina, os beta-2 agonistas, tudo vai fazer com que entre potássio para dentro da célula e ele reduza no meio extracelular, tá bom? E o aumento das perdas por tubulopatia. Vai entrar o hiperaldosteronismo, o excesso de glicocorticoide, o uso de determinados diuréticos, tá? Anfotericina, aminoglicosídeo, o uso de manitol, até os quadros diarreicos e de vômitos. Então essas são as principais causas, né, que a gente tem que pensar num paciente que vem com potássio baixo, ok? O quadro clínico, ele vai ter sinais e sintomas relacionados à alteração no gradiente eletroquímico celular. Então ele vai ter sintomas gastrointestinais, tanto de sintomas leves até a íleos paralíticos, tá? Ele vai ter poliúria, ele vai ter polidípsia, ele pode ter letargia, irritabilidade, confusão mental, sintomas de parestesia, né? Redução dos reflexos profundos, presença de fasciculações, tá? Ele pode vir a ter hipotensão postural, palpitação e as alterações eletrográficas, né? É muito importante quando a gente fala em potássio,
entender um pouquinho do que acontece a nível eletrocardiograma, né, para a gente nos ajudar na condução e no diagnóstico, tá bom? Vou colocar para vocês agora na tela o eletro que acontece na hipopotassemia. Como vocês podem observar, eu venho traçando vários eletros aqui para a gente entender mais ou menos o que acontece conforme vai piorando a nossa hipopotassemia, né? Basicamente, a gente começa a ter lá em cima, né? A gente tem o normal e a gente começa a ter a redução da amplitude da minha onda P, certo? Que vai reduzindo a ponto de ter uma depressão do meu segmento ST, tá bom? A gente vai ter um prolongamento do intervalo PR, aí essa onda T vem reduzindo, ela chega a inverter e surge a onda U, que é uma onda que não é presente, que é este último eletro que a gente tem aqui, que não é presente no nosso eletrocardiograma normal, né? Então a presença de onda U, esse segmento ST um pouco mais deprimido, a gente precisa pensar que eu estou tendo algum distúrbio de potássio, tá bom? Essa imagem é bem legal, ela ilustra cronologicamente, né? Então é muito legal para a gente entender um pouco mais o que acontece a nível eletrocardiograma, né? E aí a gente precisa pensar em como tratar esse paciente, né? Claro, é um paciente que sim, é um paciente grave, então a gente precisa fazer uma estabilização cardiorrespiratória dele, então monitorizar, dar oxigênio, garantir um acesso venoso se ele não tiver, tá bom? E aí nos casos mais graves, que é menores que 2,5 mEq por litro, a gente precisa tratar endovenoso, né? E aqui a dose é de 0,5 a 1 mEq por quilo por hora, e a gente vai fazer uma correção aí por 2 a 4 horas. E aí entra numa polêmica. Quilo ou quilocalórico? Existe uma resposta certa? Não, não existe uma resposta certa. Há autores que vêm falando para fazer a correção pelo quilocalórico, há autores que vêm falando para a gente fazer a correção com 1 quilo, tá bom? Hoje, o que a gente sabe é a tendência a usar o quilocalórico mais para as ofertas hídricas, ok? E usar o quilo para a gente fazer as correções, tá bom? Claro, tem que ter bom senso. A gente trabalha com pediatria. Se a gente vai ver a definição do que um pediatra atende, é uma gama de pacientes, onde a gente tem uma gama de pesos, né? A gente tem pacientes que pesam 10 quilos e a gente tem pacientes que pesam 80 quilos. Então, você precisa colocar na balança aquilo que você vai utilizar. Pacientes mais obesos, a gente sim vai usar o peso calórico, ok? Uma coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente vai repor o potássio, é que a gente precisa ver qual via de acesso eu tenho. Porque a concentração por litro do cloreto de potássio tem concentrações máximas e mínimas para cada via de acesso. Isso vai depender do volume que eu vou ter que infundir no meu paciente. Então, pacientes que têm acesso venoso periférico, a concentração máxima no acesso venoso periférico vai ser em torno de 60 mEq por litro, ok? Enquanto a concentração máxima central em torno de 100 mEq por litro, podendo aí chegar no máximo, se a gente precisar restringir muito o volume, em 120 mEq por litro, ok? Claro, casos mais leves e sempre que possível, se o paciente estiver estável, a gente vai fazer reposição a nível enteral, sempre buscar dar por boca, né? Então a gente tem a solução oral de cloreto de potássio, depois no caso clínico a gente vai explicar para vocês qual que é a concentração, mas a gente vai fazer de 1 a 4 mEq por quilo nas 24 horas, tá bom? Isso sendo dividido aí em 2 até 4 tomadas durante o dia, ok? Encerramos então aí a nossa parte agora falando de hipopotassemia, tá bom? E agora a gente vai para o inverso, onde a gente vai falar da hiperpotassemia, que é definido quando a gente tem potássio acima de 5 mEq por litro, né? Tem literatura que traz até 5,5 mEq por litro, que eu vou optar a gente conduzir acima de 5, combinado? De causas específicas, a gente precisa lembrar da pseudo-hiperpotassemia. Então, o que seria isso? Os potássios aumentados devido à coleta, né? A torniquete, a amostra parada há muito tempo, isso é muito comum. Então a gente precisa conhecer nosso paciente para a gente definir se a gente está tendo uma pseudo-hiperpotassemia ou não, tá bom? A gente tem algum problema na excreção de potássio que esteja prejudicado, né? Então um rim que está em falência renal, a gente tem um hiperaldosteronismo, tá bom? A gente tem alguma medicação como a espironolactona, que é muito presente dentro da UTI, né?
ou a gente tem alguma redistribuição do potássio, seja pelo aumento da insulina, pela acidose, pelo uso de beta-bloqueadores. O grande queimado e o politrauma, muito importante a gente lembrar desses dois pacientes, são destruição celular muito importante, isso faz com que a gente tenha um aumento de potássio exagerado na nossa corrente sanguínea. E, claro, né, a lise tumoral, a rapinomiólise, então o paciente oncológico que vai começar o tratamento, a gente tem que pensar em lise tumoral, a gente tem que pensar que esse potássio vai subir e às vezes a gente vai ter que tomar algumas medidas específicas, ok? Pensando no tratamento para hiperpotassemia, a gente vai estabilizar respiratório hemodinâmico, assim como a gente fez na hipopotassemia. A gente vai fazer uma atenção um pouco maior aos distúrbios de condução, porque diferente da hipopotassemia, a hiperpotassemia ela evolui para distúrbios onde a gente tem uma desorganização de ritmo, onde a gente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, tá bom? A gente vai buscar sempre a causa para tentar agir diretamente na causa e não só nas medidas paliativas, ok? E a gente vai suspender todas as ofertas de potássio exógeno que a gente tiver, tá bom? Como eu falei, a gente tem que ter uma atenção muito grande aos distúrbios de condução. Então eu vou trazer para vocês também de novo as alterações do eletrocardiograma que pode acontecer nos pacientes que tenham distúrbios aí com aumento do potássio. E da mesma forma que a gente fez no anterior, eu vou mostrar essa evolução. A gente tem então um eletro normal e o que a gente tem aqui, o inverso do que a gente teve. Lá a onda T não ia reduzindo, aqui eu vou tendo uma onda T apiculada, como vocês podem ver, ela vai ficando uma onda P de ampla, uma onda T de ampla amplitude, né? E uma onda T simétrica. Então ela segue muito o padrão da Torre Eiffel, né, que geralmente os livros trazem para a gente. E claro, a gente tem que ter um alerta porque a gente vai evoluir para um distúrbio de condução importante, onde o paciente pode evoluir com uma parada cardiorrespiratória e pode ser que seja um ritmo chocado, tá bom? A condução então da hiperpotassemia, eu vou fazer um esqueminha que é um pouquinho mais extenso para a gente pensar no que a gente tem mais opções de tratamento comparado à hipopotassemia. Então a gente tem um quadro que tem hiperpotassemia. Meu paciente ele tem hiperpotassemia, é um paciente que é grave, ele precisa estar monitorizado, ele precisa ter acesso e ele precisa ser ofertado oxigênio se necessário. E eu vou fazer o eletrocardiograma. É muito importante eu ter o eletrocardiograma para eu definir como vai ser essa minha condução, tá bom? E aí eu vou dividir aqui em duas vertentes, eletrocardiograma alterado e o eletrocardiograma normal, ok? Falando um pouquinho do eletrocardiograma alterado, a gente precisa fazer estabilização de membrana, tá bom? Com isso, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer com o gluconato de cálcio, que é o principal que a gente tem em todos os hospitais, tá bom? Onde a gente vai fazer 1 a 2 ml por quilo endovenoso em 10 minutos, tá bom? Se a gente for pensar no cloreto de cálcio, a dose é um pouco menor, de 0,2 a 0,5 ml por quilo em até 10 minutos, tá bom? Concomitante a isso, a gente vai fazer tudo aquilo que a gente vai fazer no paciente que tem um eletrocardiograma normal, tá bom? Por isso que eu ponho o plus, e aí a gente vem para esse outro lado do nosso fluxograma. Então agora a gente vai vir a tabela que a gente tem aqui falando um pouquinho das medicações que fazem a entrada do potássio para dentro da célula, né? A gente tem o bicarbonato, que a gente vai fazer naqueles pacientes que tem indicação, ou seja, aqueles pacientes que têm uma acidose que justifique eu fazer uso do bicarbonato. Eu preciso tomar cuidado, porque toda vez que a gente faz bicarbonato, sódio sobe, a gente tem as acidoses respiratórias compensatórias, então eu tenho um aumento no meu PCO2, eu preciso ter um controle um pouco melhor disso daí, porque senão acaba que eu vou virando uma bola de neve, tá bom? Se a gente for fazer, a dose é 1 a 2 mEq por quilo, em torno de 10 minutos, tá bom? A gente tem a solução polarizante, que também está aqui no quadro. Então, a gente tem a solução polarizante também, que é quando a gente tem a insulina associada à glicose, que vai fazer com que entre o potássio dentro da célula, ok? E aí a gente vai ter a dose de 0,1 unidade por quilo de insulina para cada meio grama de glicose, tá bom? Que a gente vai fazer EV aí em 30 minutos, tá? E como medida heróica, não tão efetiva, a gente tem os beta-2 adrenérgicos, tá bom? E na tabela de baixo, nesse quadrinho que a gente tem aqui embaixo,
eu vou falar um pouquinho para vocês com relação à excreção tirada do potássio do nosso corpo. Então a gente tem o Sorcal, que a gente vai fazer de 0,5 a 1 grama por quilo, endovenoso não, endorretal, né, por via retal, ou por via oral a cada 6 horas, diluído aí em 3 ml a cada 1 grama de Sorcal, tá bom? De soro glicosado a 10%. E a gente vai fazer a furosemida, que é um diurético de álcool, que a gente sabe que expolia potássio, e aí a gente vai fazer em torno de 1 mg por quilo a cada 6 horas. E claro, nos casos refratários, a gente vai fazer a diálise, ok? Então esse é o fluxograma geral, né, onde eu fiz de uma maneira um pouco mais esquematizada e para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem como que vai ser a condução do paciente com hiperpotassemia, ok? E agora, para a gente dar continuidade, a gente vai discutir um pouquinho alguns casos clínicos, né, para ficar um pouco mais fácil, mais visualmente falando, para vocês entenderem como que é feito essas correções, principalmente as continhas, ok? Então a gente vai para os nossos casos clínicos e agora a gente vai aí fazer uma discussão dos casos clínicos para ilustrar um pouco daquilo que a gente já falou até agora, ok? A gente tem um caso clínico número 1, que é um paciente que está internado na UTI pediátrica devido à crise asmática, está em uso de beta-2 de 2 em 2 horas, que tem uma letargia, que tem vômitos, e a mãe vem falando que desde as últimas 72 horas ele evolui aí com ausência de liberação de flatos e evacuação, ok? No exame físico ele tem uma distensão abdominal, ele tem de exame laboratorial um sódio de 134 e um potássio de 2,3, ok? E aí ele pergunta aqui para a gente como deve ser prescrita a correção de potássio parenteral para esse paciente, tanto em acesso periférico quanto em acesso central. Vou só subir o caso clínico para ficar mais fácil para a gente rascunhar, ok? Então aqui a nível periférico, tá? Deixa eu só colocar para vocês, vou pegar o laserzinho aqui que fica um pouco mais fácil para a gente discutir, tá bom? Eu tenho um paciente que então eu vou fazer uma correção endovenosa, que a gente pode fazer de 0,5 a 1 mEq por quilo nas 4 horas, a gente pode fazer de 2 a 4, que a gente vai estar fazendo em 4 horas, tá? Então eu vou fazer o 0,5 vezes o peso do meu paciente vezes o tanto de horas que eu quero. E isso vai dar um total de 30 mEqs para esse exemplo que a gente está falando, ok? Então a gente sabe que a gente precisa calcular quanto de volume eu preciso diluir esse potássio, tá bom? Então a gente sabe que aqui a gente está falando de nível periférico, eu vou calcular 60 mEqs por 1000 ml, tá bom? E aí é uma regrinha de 3, onde eu vou ter que eu preciso de um volume mínimo aí de 500 ml para fazer a diluição, tá? E então a gente vai fazer a prescrição de soro fisiológico 0,9%, 500 ml, mais o KCl a 19,1%. A gente sabe que o KCl a 19,1%, ele tem 2,5, 2,8 mEqs por ml na solução. Então a gente vai fazer uma continha, dividindo 30 mEqs por 2,5, e isso vai dar 12 ml, ok? E aí a gente vai somar os 500 ml com os 12 ml e dividir pelo tanto de horas, que vai dar 1 ml hora que eu vou correr essa correção. Nesse nosso caso clínico, a gente vai correr endovenoso aí em 128 ml por hora, ok? Falando agora a nível central, deixa eu só... A gente vai ter aqui a mesma coisa que a gente conversou. O 0,5, 15 e 4 horas, né? A gente vai chegar aos mesmos 30 mEq que a gente já conversou, só que a diferença aqui é na concentração, onde eu vou poder pôr uma concentração um pouco maior, onde eu vou colocar 100 mEqs a cada 1000 ml, tá bom? Até 120 mEqs a cada 1000 ml dá para a gente fazer sem ter dano celular, tá bom? Principalmente pacientes aí que precisam de uma restrição muito grande de hídrico, tá bom? A gente vai chegar a um volume aí, numa regrinha de 3, um volume de 300 ml, e a gente vai prescrever soro fisiológico 300 ml e o KCl a 19,1%, 12 ml. Isso a gente vai correr em 78 ml hora, e eu sempre gosto de colocar na observação correr em acesso venoso central, ok? Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais a gente pecar pelos erros, melhor. Então deixa tudo escrito, você fica mais respaldado, ok?
Continuando um pouquinho esse caso, esse paciente ele melhorou dos sintomas respiratórios e gastrointestinais, foi possível desmame de beta 2, tá bom? Fez exames de controle e ele seguia com potássio de 3 e ainda continuaria em dieta zero. Então aí a gente precisa deixar uma reposição de potássio via enteral. E aí a gente vai fazer de que maneira? A gente vai fazer com a solução oral. A gente sabe que a nível enteral a gente vai fazer de 1 a 4 mEq quilo a cada 24 horas no dia inteiro, né? Então a gente vai fazer um MEC aqui, que eu deixei destacado para vocês, eu vou fazer um MEC, que ele pesa 15 quilos, eu vou fazer 15 MECs no dia. A gente tem aí padronizado, muito frequente, o KCL xarope a 6%, que me dá 0,8 MECs a cada ml. Então eu vou fazer os 15 MECs dividido por 0,8, eu vou chegar ao total de ml que eu vou precisar no meu dia, que seria 18 ml. Então a gente vai deixar prescrito aí 6 ml a cada 8 horas. Lembrando que posso fazer, né, de 2 até 4 vezes, eu deixei de 8 em 8, que daria uma posologia um pouco melhor. Ok? Vamos para o caso clínico 2, para a gente encerrar nossa aula. No caso clínico 2, eu tenho um paciente que foi internado em UTI pediátrica após parada cardiorrespiratória, em acidente automobilístico, reanimado em cena com retorno à circulação espontânea após 10 minutos de ressuscitação. Ele foi tá em ventilação mecânica, está com droga vasoativa, ele tem nos exames de admissão um potássio de 8,5, né, com um pH de 7,3, um bicarbonato de 19, com um PCO2 de 45, pesando 10 quilos. E aí, quais seriam as medidas a ser realizadas? A gente precisa fazer eletrocardiograma, estabilização de membrana miocárdica e medidas para redução do potássio, como a gente já conversou. Subiu o caso para a gente vir para as contas. O cálcio, né? Quando a gente pensa na reposição de cálcio para estabilização de membrana, a gente vai fazer 1 a 2 ml por quilo, né? Então eu vou fazer 20 ml do gluconato a 10%, tá bom? Isso eu posso fazer aí diluído na proporção 1 para 1, 1 para 2, isso vai depender de como seu paciente estará e a gente vai correr em 10 minutos, tá bom? A solução polarizante, fazendo da maneira com que a gente trouxe na nossa aula, a gente vai fazer 0,1 unidade por quilo, que vai dar 1 unidade, e a gente vai fazer 0,5 gramas por quilo, que vai dar em torno aí de 5 gramas de glicose, né? E aí a gente vai conseguir essas gramas de glicose ou com soro glicosado a 5, ou com soro glicosado a 10, glicose a 25 ou glicose a 50, vai depender do que você tem no seu serviço. Aqui eu fiz com soro glicosado a 10, onde a cada 100 ml eu tenho 10 gramas de glicose, regrinha de 3, a gente vai ver que a gente vai fazer 50 ml de soro glicosado a 10 com uma unidade de insulina regular e ver em 30 minutos eu vou ter a solução polarizante, ok? Continuando, a gente vai ter então a furosemida, 1 mg por quilo, então a gente vai fazer 10 mg a cada mais ou menos de 6 em 6 horas, posso diluir para 3 a 5 ml de soro fisiológico, e neste caso é um paciente que não tem uma acidose importante, então a gente evita neste momento a realização do bicarbonato. Claro, se ele ficar acidótico, a gente vai orientar a correção do potássio, ok? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado por estar aqui. Curte, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos ser MindPed.